Então, pessoal, continuando aqui, né? Agora a gente vai iniciar o processo de começar os anúncios, né, de fato, né? Então, agora que eu expliquei como que você tem que fazer, né? Que você tem, mostrei como que é a ABM, como que você cria, como que você faz o pixel e tudo mais. Agora a gente precisa de fato iniciar, né? Os anúncios. E aí, o que que você vai precisar fazer? Você vai fazer as suas configurações iniciais, né? Então, ali você fez ali, criou o pixel, criou a página e tudo mais. Daí, o que que você vai fazer agora? Você vai vir aqui em públicos, tá vendo? Ó, aqui, ó, públicos. O que que são públicos? Eu vou explicar isso aqui, são os conceitos de tráfego, né? Tá vendo aqui que você tem fontes de tráfego? Aqui, site, é onde você vai rodar ali dentro do seu quiz, onde você vai, de fato, colocar o seu anúncio. Que você vai colocar o domínio. Então, ele é um site. Aqui é se você tivesse aplicativo, aqui se você tivesse um catálogo. Aqui você vai subir lista de cliente. Lista de cliente é o quê? Quando você tem uma lista ali de compradores ou algo do tipo, lista de leads que você queira subir, você sobe aqui. Atividades offline, eu não sei explicar muito bem. E aqui, ó, fontes da meta. Esse aqui são suas fontes, então você tem que fornecer para a meta. E esse aqui é o que acontece dentro da meta. Então, por exemplo, se a pessoa assistiu o seu vídeo aqui, tanto do seu Instagram, do seu Facebook, se assistiu um anúncio seu, ele fica marcado ali como que ela tivesse assistido um vídeo. Aqui, conta do Instagram. Aqui você consegue criar públicos, por exemplo, que te seguiu, público que acessou sua conta, que visitou, público que mandou mensagem para você, todas essas coisas. Aqui é formulário de lead, então se a pessoa preencher um formulário de lead da meta, mas esse aqui não tem nada a ver, evento, esse aqui também não. E compras, esse aqui você acha que vai ser em questão de compra, mas na verdade, sabe aquela sacolinha do Instagram? É só para isso que serve. Então, como a gente não usa sacolinha do Instagram, isso aqui não faz muito sentido a gente usar, tá bom? Então, o que que a gente vai usar normalmente é site, vídeo e conta do Instagram. E lista de cliente quando você tem, tá bom? Mas isso aqui tem que ser acima de mil pessoas. Abaixo de 1.000 não faz muito sentido, tá bom? Você usa. Então, quando você clica aqui em site, o que que você vai fazer? Ó, vai aparecer aqui, ó, rastrear a conversão. Lembra que você criou o pixel? Você vai aqui continuar. E aí, o que que vai aparecer aqui para você? Origem de tráfego. Origem de tráfego, ele apareceria aqui caso tivesse. Peraí. Vamos colocar aqui na conta, só para aparecer. Caso tivesse alguma coisa, tipo assim, já rodou. Ele vai aparecer os pixels que você tem, certo? Então, esse pixel, na verdade, ele é a informação lá que a meta vai tirar do seu cliente. Para que que serve o pixel, né? Eu vou precisar explicar mais ou menos o que que é. O pixel, ele é como se fosse a parte de inteligência da meta. Então, quando você tá aqui, né, fazendo suas campanhas para sair à venda, vai ter o anúncio, certo? Só que daí o que acontece? Quando você tem um anúncio, esse anúncio normalmente sai da meta, entendeu? Sai do Instagram. O que acontece se você sai do Instagram? A meta, ela precisa, como que fala? Ela precisa saber o que que tá acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, ela viu o anúncio, daí ela vai pro navegador, certo? Daí, ela tá aqui dentro do navegador. Se você não tem um pixel instalado dentro do seu site, por exemplo, dentro do seu quiz, o que que vai acabar acontecendo? A meta tá aqui, ó. Meta. A meta, ela olha tudo que tá aqui pra dentro, certo? Se você saiu e não tiver um pixel, a meta não enxerga mais nada. Então ela não sabe quem clicou, ela não sabe o que que ela fez, não sabe de mais nada, entendeu? Ela sabe daqui pra dentro, então ela do anúncio pra dentro, então ela sabe quem acessou seu Instagram, quem assistiu seu vídeo, quem te seguiu, quem fez tudo. Mas se você não tem um pixel, que é a inteligência da meta, pixel, ele fica cego. Então o que que o pixel é? O pixel nada mais é do que o Pedro Sobral fala muito disso. Ele é um espião, ele tá de zóio em todo mundo que entra no seu site. Então o que que ele faz? Ele pega todos os dados da pessoa, dados de comportamento, o que que ela faz, de onde que ela é e tudo mais. Só que lá em 2019, eu acho, se não me engano, aconteceu uma atualização do iOS, onde os dados do cliente, o Pixel não consegue pegar tudo. Então, ficou muito mais difícil você ver quem que é os compradores e tudo mais. Então, o Pixel é muito importante, cada vez mais, você ter dentro do seu site, certo? Então, você precisa ter esse Pixel aqui instalado, porque senão é como se você estivesse rodando um anúncio pro vento. A meta não tá enxergando nada, então ela não consegue ver quem entrou no seu site, ó, visitou, quem colocou, visitou páginas específicas. Aqui dentro por exemplo, vamos criar aqui. Aqui dentro desse daqui, eu consigo mostrar mais ou menos o que que acontece. Então, se eu criar aqui um público personalizado, ele vai aparecer aqui. Quem visitou, quem fez view, page view. O que que é page view? Esse aqui é completo. Page view, esse aqui são eventos que vai ser difícil me explicar, mas vamos explicar aqui rapidinho. Se você quiser pesquisar também no YouTube, às vezes uma pessoa vai explicar de uma forma melhor pra você. Tipo, o que são eventos do pixel da meta. Ou pede pro ChatGPT te explicar o que são os eventos de conversão da meta. Daí você vai entender. Page view, ele basicamente é o quê? Você tá lá na meta, a pessoa foi pro seu site e ela vai passar pelo vários processos de funil ali de eventos. Page view é o primeiro evento.
que é o quê? A pessoa viu sua página. Então, page view, viu sua página. View content é o quê? Ela viu seu conteúdo. Então, ela rolou a página, ela fez alguma coisa. Tem sites que colocam view content quando ela passa de 10 segundos dentro da página e tudo mais. São várias coisas. Initiate checkout, o que que é? É quando a pessoa, ela clica para ir pro checkout. Quando ela inicia o checkout. Esse aí, ele capta essa informação normalmente quando você coloca o seu pixel dentro do seu checkout. Então, se você está usando Hotmart, Cacto, Qify, Ticto, Kirvano, qualquer plataforma, quando toda vez que cadastrar um produto novo, você vai ter que colocar o pixel. E esse pixel vai enviar a informação de quando uma pessoa entrar naquela página ali do checkout, ele iniciou o checkout. Então, é initiate checkout, é o que a pessoa iniciou o checkout. Adicionou o carrinho, é antes de ir pro checkout. Então, você consegue normalmente colocar, quando a pessoa clica no botão, tipo, comprar agora, lá no quiz, você consegue colocar, adicionar o carrinho. Aí, na hora que você clica em adicionar o carrinho, você consegue vincular esse botão como se ele fosse ADD to cart. Então, a Meta vai pegar esse dado e enviar para ela mesma, né? Que o cliente fez e adicionou o carrinho antes de ir pro checkout. Purchase é compra em inglês. Então, basicamente, quando você coloca dentro do seu checkout o pixel e coloca o evento de compra, ele vai enviar esse dado para a Meta do que o cliente comprou. Esse é o dado mais importante de todos. Se você não está captando purchase do seu pixel, com certeza você nunca vai conseguir escalar, você nunca vai conseguir rodar anúncios, porque esse é o evento mais importante que você tem que ter para rodar anúncios, porque é o evento que você vai colocar, você está buscando compra, certo? Então esse é o evento principal. Então você tem que colocar certinho seu checkout para que a Meta consiga identificar perfeitamente quem foi o cliente que comprou dentro do seu produto ali, fechou? Também temos o que? ADD Payment Info. ADD é de adicionar, Payment é pagamento e Info. Então você adicionou informações de pagamento. Tem plataformas de checkout que colocam esse evento, tem plataformas que não. O que é isso aqui? Quando a pessoa cadastrou o cartão ou colocou os dados primários, ele coloca esse evento de que ela adicionou informações de pagamento. Então, por exemplo, se ela clicou no cartão e começou a preencher os dados de cartão, isso é um evento de funil. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vamos colocar aqui. Então, Page View é o primeiro, View Content é o segundo, ADD to Cart é o terceiro, Initiate Checkout quarto, ADD Payment into quinto e Purchase sexto. Então, você tem que entender o que? A pessoa viu sua página, rolou seu conteúdo, adicionou o carrinho, começou o checkout, adicionou informação de pagamento e aí comprou. Aí você entendeu que é um funil que a pessoa vai passando? Então, qual é o dado mais valioso que você sempre vai ter? Compra. Só que, às vezes, você não tem tanto evento de compra. A Meta, ela consegue otimizar quando tem, acho que, se não me engano, 100 ou 1000 eventos. Acho que é 100, se não me engano. Então, se você não tem mais de 100 compras ainda, então se você não conseguiu fazer mais de 100 vendas, vai ser muito difícil você criar um público ali bom o suficiente para fazer algumas estratégias de compra, de público, entendeu? Então, o que que você tem que fazer às vezes? Você tem que fazer, às vezes, um cara que acessou sua página, entendeu? Ou iniciou checkout, algo do tipo. Porque às vezes você não vai ter o evento suficiente para aquilo acontecer, entendeu? Para você colocar, fazer um público estratégico. Então, você precisa entender essa questão de funil. Então, page view, view content, adicionou o carrinho, iniciou o checkout, adicionou as informações de pagamento e comprou. Então, para que serve esses públicos, né? Tipo, você tá falando, mas para que eu vou usar isso aqui? Isso aqui nada mais é do que você usa público para fazer duas coisas basicamente. Você usa três coisas, na verdade. Você usa para fazer remarketing. Então, por exemplo, vamos supor que você queira fazer remarketing para todo mundo que visitou sua página, ou todo mundo que visitou seu site, inclui pessoas que visitaram qualquer um dos seus sites, certo? Você coloca lá, vai visitar todo mundo que visitou seu site, você vai fazer um remarketing, talvez com um desconto, pode ser um desconto, ou você só fazendo remarketing mesmo, com um anúncio diferente, algo do tipo, uma nova abordagem, entendeu? Você pode fazer um remarketing disso. E aqui você pode escolher o dia. O que que é o dia? Você pega, você entende que, tipo assim, ó, em 24 horas vai ter X número de acessos, em 48Y, em 72Z, entendeu? Então, quanto maior a faixa de tempo, mais pessoas vão estar dentro desse conglomerado. E o máximo que você pode colocar é 180. Se você colocar 200, ele vai avisar. Precisa ser melhor que 180. Você pode colocar 1, 2, 3, tá vendo? Mas o máximo é 180. Então, dentro de 180 dias, ele vai pegar todo mundo que acessou o seu site e fazer um remarketing. Então, se você tá rodando muito dinheiro, é muita gente. A gente, por exemplo, em 180 dias, a gente rodou mais de 300 mil pessoas, até mais, se não me engano. Então, você pensa, o tanto de pessoas que a gente pode abordar e rodar um anúncio ali de remarketing, dando desconto, algo do tipo, né? Então, para isso que serve criação de público. Outra coisa também que você pode fazer, que é o quê? Criar público semelhante. O que que é um público semelhante? A Meta, ela
ela tem uma inteligência que é o seguinte, você e eu, por exemplo, a gente tem um padrão dentro da internet. Então, tem pessoas que compram muito dentro da internet, tem pessoas que não compram dentro da internet, tem pessoas que gostam de clicar, tem pessoas que não gostam de clicar em anúncios, tem pessoas que gostam de dar like, tem pessoas que não gostam de dar like. Então, o que acontece? A meta, ela tenta identificar um padrão. Então, vamos colocar aqui, ó, público personalizado. Então, vamos colocar aqui, ó, pessoas que, ó, vem aqui, outras fontes. Thalita Perosa Nutri. Aí você consegue vir aqui, ó. Pera aí. Acho que na verdade tem que vir aqui. Um minuto. Lucro semelhante. Daí, tá vendo aqui? Aqui, ó. Tem o Pixel, que é origens baseado em valor. O que que é isso? Quando você faz a venda, a meta sabe quanto que custou o produto. Então, quando você faz mais de 1.000 conversões, ó, teve 2.000 compras em 60 dias. Tá vendo? 3.000 eventos de compra. 3.000 vendas em 60 dias. Quando você tem muita compra, ele consegue captar pessoas. Então, ele consegue pegar o valor que aquela pessoa tem, entendeu? Só que se você não tem tanto conversão, ele não consegue criar o público. Ele precisa de pelo menos 1.000 conversões em 60 dias. Então, se você não faz 1.000 vendas a cada 60 dias, você não vai conseguir criar. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em outras fontes. Você limpa aqui. E aí você vai ter aqui, ó, criado aquele seu público. Lembra que a gente criou? Então, aqui vai ter site, vai ter toda essa questão. Acho que tá nessa conta aqui. Público semelhante, outras fontes. Então, vamos supor, eu quero fazer um público semelhante de todo mundo que comprou. Então, é purchase. Então, eu consigo pegar aqui, ó, purchase, todo mundo que comprou o meu produto nos últimos 180 dias. Eu consigo colocar aqui Brasil, certo? Tem que colocar onde que eu quero. E aí, o que que você vai fazer? Você pode, aqui, ó, cada porcentagem aqui, ele vai aumentando. Só que acontece, quanto mais porcentagem, menos eficiente ele fica. Tipo assim, 1%. 1% é o quê? Ele vai pegar, tipo, 1% de variação. 10% é 10% de variação, entendeu? Tipo, é como se o público ele ficasse um pouco mais flexível, entendeu? Ó, 0 a 1, público mais semelhante. 1 a 3, público mais semelhante. Segundo público mais semelhante. Ou público menos semelhante. 3 a 6, entendeu? Então você consegue variar tanto assim, ó, tá vendo? Ó, quanto, tipo, você pega do 0 a 10. Que você vai pegar, tipo, o máximo de variação possível. Agora você consegue pegar, tipo, 9 a 10. Isso aqui vai ser, tipo, pouca pessoa, mas o mais variado possível. Você vai testar uma nova faixa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar aqui 10% quando você tem muita gente. Ou no máximo 3, que dá 5 milhões de pessoas já. Se você rodar muito dinheiro, acima de 3.000, 5.000 por dia, 10.000 por dia, recomendo sempre colocar 10%. Abaixo disso, 3%, até 5 dá pra rodar de boa. 10 milhões de pessoas é, tipo, o suficiente. 9 milhões ali. Se você roda muita grana, tem que ser sempre 10%. Porque senão o público fica muito limitado, pouca gente e a meta não consegue trabalhar. Então, o que que você faz? O público semelhante é você pegar o público aqui e achar pessoas iguais a quem comprou de você, entendeu? Então, isso aqui para meta é muito bom, porque ele vai pegar a inteligência do pixel que você alimentou, que você tá ali alimentando, e com isso ele vai criar um público semelhante. Então, é o termo disso aqui, ó. Muita gente chama de lookalike, que é aqui, lookalike. Público-alvo que se partilha características semelhantes de um grupo de clientes existente. Lookalike, entendeu? É o público semelhante. Então, quando você tem um público semelhante, ele vai semelhar as qualidades, características, padrões da internet daquilo que você está buscando. Então, se você criou um público que entra no seu Instagram, que engajou com você, e você quer criar um público semelhante de pessoas que engajaram, todos que engajaram com a Thalita nos últimos 365 dias, no Instagram tem isso. Engajamento você pode ir até 365 dias. Vídeo view também, porque ele armazena os dados dentro do Instagram. Então, aqui, por exemplo, você consegue pegar mais gente. Só que acontece. Aí que acontece. Hoje na meta, isso é um papo mais avançado, mas hoje tem que explicar aqui. Hoje na meta, eu descobri, eu tô identificando um padrão que público é meio que foda-se. Tipo assim, ele só serve pra remarketing e pra exclusão. Ah, tem esse fator também, que era o terceiro ponto. Então, primeiro ponto, remarketing. Segundo ponto, criar semelhante, público semelhante. Terceiro ponto é exclusão. Então, hoje, você ficar mirabulando com um monte de público. Ah, eu tenho que testar esse público aqui, esse semelhante aqui. Não, fazer um teste desse público aqui maluco. Cara, esquece isso. Nem quebra-cabeça. Eu só tô dando isso aqui porque você precisa entender. Caso você vai precisar, caso você use, caso você queira testar, você teste. Mas um cara que já rodou mais de 1 milhão em tráfego aqui, até mais, na verdade, acho que bateu mais de 2. Público hoje não importa. Ele só importa pra exclusão, pra você não mostrar aquele anúncio de novo pra aquela pessoa. Porque você quer vender pra público frio, pra quem não te conhece, entendeu? Você quer sempre vender pra quem não te conhece. Porque quem já te conhece já te comprou. Você só vai ficar gastando dinheiro ali pra pessoa que não vai comprar de você de novo. Então, o público hoje só serve pra exclusão. Então, o que que você precisa excluir? Você precisa excluir quem viu o seu anúncio, você precisa
Na verdade, você precisa excluir quem comprou de você precisa excluir sua lista de clientes, quem comprou de você, e também, se você quer uma estratégia mais arrojada ainda, é excluir quem te viu. Tipo, só que eu não recomendo porque às vezes a pessoa compra de você quando vê, tipo, o anúncio pela terceira vez. Então, hoje, basicamente, é o quê? Exclui os compradores. Só isso. Exclui os compradores e tora o pau na máquina. Hoje é basicamente isso, entendeu? Então, o que que você vai fazer? Você vai criar o público de comprador dos últimos 180 dias. Você vai vir aqui, você vai colocar o pixel, você vai colocar purchase, você vai colocar 180. Aí você vai dar o nome. Você vai colocar site, compradores, 180 dias. Você consegue escrever aqui também, se quiser e tal. O que que é esse público? Mas o que que é isso? Esse aqui, ele é um público que você vai utilizar para excluir nas suas campanhas de anúncios, certo? Outra coisa também que você precisa criar são públicos de engajamento. Por quê? Pra gente rodar as campanhas de aquecimento, que eu vou te explicar depois aqui. Então, você precisa criar aqui, ó, conta de anúncio no Instagram. Você precisa criar esse aqui de 365 dias. Você precisa criar esse aqui, ó, quem seguiu você. Esse aqui não tem dia. E só. Esses dois. E também, acho que é isso. Só esses dois. Fechou? Aqui que você vai fazer agora. Você vai criar o público aqui dentro de uma conta de anúncio. Então, você tem que ter criado a conta de anúncio primeiro e você vai criar esse público. Aí você pode selecionar um público e você pode compartilhar esse público com outras contas de anúncio. Então, normalmente eu faço isso. Eu sempre compartilho, vai aparecer aqui, com todas as minhas contas de anúncio, tá vendo? Porque daí você consegue usar em todas as contas. Porque se você for usar outra conta, mas normalmente eu só uso uma conta ali e tal. São estratégias mais robustas. Acho que quando você estiver usando mais de uma conta, você não vai precisar lembrar disso que você já vai estar manjando. Mas quando você tá usando uma conta ali, você consegue compartilhar. Mas é bom você saber disso que onde você vai falar, cadê o público que eu criei? Aí você vai saber que ele vai estar aqui e você precisa fazer isso, compartilhar o público, fechou? Então tá. Então vamos agora na campanha de fato. Bora lá? Vamos começar a criar uma campanha aqui. Não vou criar aqui porque essa conta aqui eu não posso mais usar. Então só um momento, vou começar outra aula aqui.